Olá, senhoras e senhores, muito boa noite, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa incrível Semana da Independência. Eu estava aqui esperando para entrar no ar, olhando para esse chat maravilhoso, gente aí do Brasil inteiro. Eu vi gente de Itu, de Porto Alegre, Vila Velha, Pernambuco, Salvador, que eu vi dizer que está chovendo para caramba. E vi também gente até do Japão acompanhando a nossa live. Então, saudações a todos vocês que estão aqui pela primeira vez, que estão olhando para esse chat, vendo um monte de gente que veio também, que já me conhece há muito tempo e veio assistir a live. Quero também aqui dar as boas-vindas a quem já é super carteira e fez questão de estar aqui com a gente hoje. A Semana da Independência é o nosso xodozinho aqui. A gente para tudo aqui na Indê, né, na minha casa de análise independente que a gente criou aqui. Vou falar um pouquinho mais sobre ela aí ao longo dos próximos dias, mas para oferecer à noite esse conteúdo gratuito para vocês começarem a acordar para o mundo dos investimentos independentes, porque hoje tem muita gente que já entende de investimento, mas que é vítima do mercado, porque afinal a gente depende com frequência das corretoras ou bancos para poder montar a carteira. Mas e se desse para a gente chegar lá já com a nossa listinha de compras bem feita, como quem vai numa nutricionista e já chega sabendo o que quer no supermercado? Isso seria o ideal, né? Que todo mundo fizesse. E a gente já tem muita gente que acompanha, milhares de pessoas que acompanham há muito tempo e que já fazem isso. Se você acabou de chegar aqui, tenha um pouquinho de paciência que no comecinho algumas coisas vão parecer um pouco mais complexas, ou você vai olhar e vai falar, nossa, mas que horas que realmente eu vou aprender a investir? Porque a gente gosta de fazer bem as bases, os fundamentos, mas até o fim dessa semana você já vai entender como funciona um portfólio de investimentos de verdade. Então, para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Eu sou Luciana Seabra, e eu sou analista e planejadora financeira certificada. Essas siglinhas aí perto do meu nome, CNPI, CFP, elas dizem alguma coisa, né? Eu sou realmente certificada para recomendar investimentos. Então, tem muita gente que fala na internet, por exemplo, de dinheiro e que não pode recomendar de fato. Na verdade, nem assessor, gerente, eles não podem recomendar investimentos. Quem pode analisar e recomendar investimentos é analista de investimentos, essa sigla CNPI aí. Então, isso me credencia para realmente falar de forma concreta sobre investimentos com vocês e a gente vai fazer isso, tá? Hoje eu vou começar um pouco ali pelo porquê, que eu acho muito importante. Se eu virar para você agora e falar assim, olha, atravessa a rua aí e dá 2 pulinhos, você vai me perguntar por quê? Então, sempre a gente tem que ter uma base para fazer todas as coisas. Então, hoje a gente vai começar por esse porquê, baseado em muita ciência. No fim da aula, a gente já vai começar a mergulhar no mundo dos investimentos. Então, vamos entrar aqui, vamos logo para a aula, vamos curtir? A aula de hoje vai ser sobre por que investir, né? O que eu vou contar um pouco para vocês é o que eu aprendi sobre dinheiro e felicidade assistindo o curso de Yale, lendo muito sobre o que Yale e Harvard já estudaram sobre dinheiro e felicidade. Sabe aquela perguntinha que muita gente faz assim, nossa, mas dinheiro traz felicidade? Aí fica todo mundo chutando? Ah, eu acho que traz, ah, eu acho que não traz, eu acho que depende. Tem ciência para explicar isso. E é assim que eu quero te dar também uma motivação para investir. A gente tem muito tabu ligado a dinheiro. A gente cresce, às vezes, achando que investir é coisa de gente muito gananciosa. Como se houvesse uma contraposição. Ou eu vou investir ou eu vou curtir a vida. E como a vida é muito curta, eu vou aproveitar o presente. Eu posso garantir para vocês que eu invisto e curto a vida. Quem me acompanha lá no Instagram, por exemplo, sabe que eu viajo para caramba, eu adoro viver experiências e, ao mesmo tempo, eu estou aqui focada no meu trabalho e, ao mesmo tempo, eu estou investindo. E é isso que eu quero para você, esse equilíbrio entre investir e curtir a vida. E o meu método de investimentos também passa por isso, tá? A te ensinar como você pode, ao mesmo tempo que você se dedica ao que você é melhor e ao mesmo tempo em que você investe, você também pode continuar curtindo a vida, porque eu vou te ajudar a construir um portfólio que te permite, né, não ter que ficar acompanhando todo dia, porque vocês acham que os grandes empresários, médicos, dentistas, os melhores, vocês acham que eles ficam focados o dia inteiro em operar o mercado? Não. Eles constroem uma carteira que vai trabalhar para eles no longo prazo, tá? Então, vamos lá para a nossa queridíssima aula de número 1. Eu gosto muito dessa ideia de começar pelo porquê, tá? Tem um escritor que é o Simon Sinek, que ele escreve sobre, o livro dele chama Comece pelo Porquê. Tudo na nossa vida que a gente não tem motivação para fazer, então às vezes você está aí nessa pensando, eu não consigo investir, eu fico sempre parado no mesmo lugar. Se você não tem um motivo para investir, você não vai investir mesmo, tá? E por isso eu queria começar perguntando para vocês, e vocês podem responder aí no chat.
que é a pergunta de por que você que está investe. Você investe para ter muito dinheiro, você investe para ser feliz, você não sabe bem por que você investe. E, assim, gente, sejam extremamente honestos nesse momento. Eu quero que você realmente pense. Ah, Lu, eu não invisto ainda. Então me explica por que você quer investir. Seja transparente com você. Se é só para... Ah, não, Lu, eu sei que é porque eu quero ter muito dinheiro. Pode mandar, porque isso é muito importante para a gente partir para os fundamentos da aula de hoje. Então, estou esperando vocês responderem. Ó, a Cris falando para ter um futuro tranquilo, a Isabela para ser feliz, para viajar, a Paula é das minhas, adoro viajar também. Independência financeira, ser feliz, para ter tranquilidade no futuro, para ter liberdade, renda passiva, para viajar, para ser feliz, garantir o futuro da minha família, muito legal, você está pensando nela e na família também, para ter muito dinheiro, para ter um futuro tranquilo, para ficar tranquila. Bem, né, a gente está aqui meio dividido, a gente tem aqui todas as formas aqui, né, para ter dinheiro, para ser feliz, mas a gente vê que as pessoas já têm algumas motivações. E se você ficou aí, cara, não sei por que eu invisto, não tem problema, até o fim da aula de hoje você vai descobrir. Valorizar o meu dinheiro, independência financeira, não precisar trabalhar, para não levar sustos. Tudo isso eu vou contemplar aqui ao longo dos próximos dias, vocês vão ver. Muito legal, muito obrigada pela resposta. Para quem respondeu que é para ser feliz, aí vem a pergunta, né? E afinal, investir pode fazer você mais feliz? Será que dinheiro de fato traz felicidade? Isso é muito perguntado, né? Para ter uma rentabilidade melhor, muito bom. Viajar, curtir a aposentadoria, legal para mim, para os meus filhos. Então tá. Quando você responde assim, é para ter muito dinheiro, eu acho que vale uma reflexão aí. Para ter muito dinheiro é porque te dá prazer ficar sentado em cima de dinheiro, né? E essa resposta do para ter muito dinheiro, ela deixa muita gente de fora, porque às vezes as pessoas falam assim, ter muito dinheiro. É uma ambição desenfreada? O que é? Eu acho que eu tendo a achar, pode ser que seja diferente para você, mas que a maior parte das pessoas não tem prazer em de fato olhar para o dinheiro. Hoje a gente nem olha para as notinhas, né? Não dá nem para mergulhar na caixa forte do tio Patinhas mais, porque não fica na nossa mão. Então, realmente te dá um prazer absurdo olhar para a sua conta cheia de dinheiro? Eu acho que dá tranquilidade, né? Mas por que dá tranquilidade? Será que não é por tudo que você pode fazer com esse dinheiro? E aí vem a pergunta: realmente, quando você está com a conta cheia de dinheiro, aquilo te traz felicidade, te traz realizações? E olha que legal, tem pesquisas sobre isso. Esses dois carinhas aqui, um é o Daniel Kahneman, infelizmente falecido, né, no fim de março, uma sumidade, assim, ele é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia, o que é bizarro, né? Como que um psicólogo, um cara que estuda a mente humana, ele conseguiu ganhar o prêmio mais importante do mundo da economia? Como que ele fez isso? Ele mostrou para todo mundo que, olha, esse negócio de dinheiro não é só sobre conta, não é só sobre número, não. Ele tem muito a ver com psicologia, ele tem muito a ver com a forma como o nosso cérebro funciona. A economia tradicional ela é muito ligada ao tal do homus econômicos, né? É um ser perfeito que racionaliza, toma só decisões racionais, e toda a base de estudos sobre economia tradicional, ela estudava esse ser perfeito, que toma só decisões racionais. Aí, quando a gente olha para o mercado hoje e vê a maior parte das pessoas que investem entrando e saindo do mercado na hora errada, porque é esse fluxo que eu vejo, tá? As pessoas físicas, em geral, comprando na hora que deviam, na verdade, estar já estruturados, né? Ou seja, comprando quando o preço já está lá no preço mais alto, comprando tudo com todo o dinheiro que tem, naquela moda, né? E vendendo na hora que, na verdade, elas deveriam estar comprando, ou seja, quando o preço já caiu. Assim, eu vejo, é muito estranho quando a gente vê como investidores profissionais que somos, né? Eu, investidora profissional, olhando para o mercado e vendo assim, parece, sabe, como se você fosse numa feira comprar tomate, chegasse lá, o tomate estivesse barato e você saísse correndo, não, hoje o tomate está muito barato. É essa sensação que dá de quem está olhando de fora como investidor profissional. E o Daniel Kahneman, ele trouxe esse olhar para os mercados. Ele falou, olha, na verdade, vocês estão achando que as pessoas agem de forma racional, mas não é o que o mercado está mostrando. Então, ele é um psicólogo que começou a estudar economia e revelou várias coisas para a gente. O Daniel Kahneman, por muito tempo, ele fez estudos com várias pessoas já sobre dinheiro e felicidade, tá?
mas o estudo mais recente que ele fez foi com esse Matthew Killingsworth, um nome meio complicado, espero que eu tenha falado o nome dele certo. Foi uma pesquisa que foi feita por celular com 33 mil pessoas, então eles aproveitaram, né, a evolução dos celulares. Hoje você pode perguntar para a pessoa várias vezes ao dia se ela está feliz ou se ela não está. Nas primeiras pesquisas do Kahneman isso não era possível, e fizeram o estudo mais amplo que já foi feito sobre dinheiro e felicidade. E vocês querem ver... o Robério falou que as pessoas físicas compram no topo e vendem no fundo. Muitas, infelizmente, fazem isso. Então, vamos ver qual foi o resultado dessa pesquisa, tá? Primeiro, ele fez para como que ele poderia descobrir se a pessoa realmente tem felicidade quando ela tem uma renda mais alta ou um patrimônio maior. Ele perguntou para as pessoas se quando a renda cresce, o que acontece com a felicidade medida pelo bem-estar emocional. Então, o que é a felicidade medida pelo bem-estar emocional? Eles perguntavam várias vezes para as pessoas ao longo do dia como elas se sentiam naquele momento, se muito mal ou se muito bem, tá? E aí as pessoas tinham diferentes escalas de como elas se sentiam, e também perguntou para as pessoas, de forma geral, quão satisfeitas elas estavam com a vida delas. Duas perguntas diferentes para medir felicidade, e as duas com essa pontuação aí de 1 a 10. A que conclusão eles chegaram, gente? Vamos ver aqui. A felicidade aumenta com o acréscimo da renda? E aí vem esse gráfico aqui, que esse eixo vertical é o bem-estar, tá? E o eixo horizontal é a renda familiar anual. Então, a renda familiar durante um ano inteiro, né? Isso aqui está em dólares. Depois eu vou falar um pouquinho dessa passagem para um país emergente, como é o Brasil, por exemplo, né? E aí, o que aconteceu? Essa linha vermelha aqui é o crescimento de bem-estar de acordo com o acréscimo de renda. Eles chegaram à conclusão de que sim, o bem-estar vai aumentando com o acréscimo de renda. E isso aqui, gente, esse gráfico está indo até 480 mil dólares de renda anual. Isso aqui são 2,5 milhões de reais de renda por ano, não de patrimônio. O que esse gráfico quer dizer? Que sim, a felicidade medida pelo bem-estar, ela vai crescendo de forma indefinida com o crescimento de renda. Eles mostraram isso para até 480 mil dólares, mas eles falam assim, eles não chegaram à conclusão para valores maiores do que esse, mas assim, é uma renda de 2,5 milhões de reais ano. Ou seja, de reais não, de reais ano, né? Ou seja, quase 500 milhões de dólares ano. Ou seja, gente, aqui está mostrado por esse estudo feito com esse monte de família que, de fato, a felicidade medida pelo bem-estar aumenta com o acréscimo de renda. E esse outro gráfico verde mostra a felicidade medida pela satisfação com a vida, como você se sente sobre a sua vida. E ela também cresce com um acréscimo de renda. Isso aqui, gente, é a prova, porque às vezes eu já fiz esse teste, eu coloco lá no Instagram assim, dinheiro traz felicidade, e aí as pessoas nem percebem que elas têm tantos tabus dentro dela, e a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir acumular patrimônio é quebrar esse tabu, né? Eu posso chegar aqui, poderia chegar aqui e recomendar minha carteira de fundos inteira para vocês. Quem está comigo há muito tempo sabe que eu recomendo todos os fundos, te ensino a montar o portfólio completo, te ensino porque eu prefiro que você faça via fundos. A gente vai aqui da renda fixa à bolsa, passando por commodity, juro, moeda. Eu poderia explicar tudo isso e na aula que vem, de fato, eu vou mostrar para você essa construção de portfólio. Mas se você não quebrar esse tabu, você não vai atrás disso, porque esse dinheiro não traz felicidade, gente. Por que você vai ficar acumulando dinheiro? Não é mesmo? Então, por isso que essa é a base, é muito importante que vocês assimilem esse conteúdo agora, tá? De que, de fato, felicidade aumenta com o acréscimo de renda. Então, essa é a conclusão 1 que eu quero que vocês levem da aula de hoje. Rendas mais altas são, sim, associadas com um sentimento mais positivo no dia a dia e com uma satisfação maior com a vida como um todo. E aí, só 2 curiosidades, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Tem um estudo mais antigo do Kahneman que colocava esse limite de acréscimo de felicidade com a renda em 75 mil dólares por ano. E esse estudo ele foi derrubado com esse novo estudo, com essa possibilidade de acompanhar mais de perto as pessoas e tudo mais, tá? E a segunda questão é que às vezes as pessoas falam, mas esse estudo é para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos é diferente. Bom, os estudos de Yale, da Universidade de Yale, mostram que para países mais pobres, o acréscimo de renda traz ainda mais felicidade, porque com frequência você depende dela para consumir coisas muito básicas, como segurança, saúde, educação, tá? Então faz muita diferença, na verdade. E esse estudo aqui eu acho sensacional também, né? Que mostra que a dor dos infortúnios, então uma doença, um divórcio,
a solidão, ela é exacerbada pela renda mais baixa. Eu já vou mostrar esses dados aqui, eu acho muito impressionantes. É o estudo do Kahneman também, só que com outro prêmio Nobel de Economia. Então, por exemplo, se você tem uma experiência ruim na vida, e todos nós passamos por ela, ela tem efeitos piores em uma pessoa de menor renda. Então, quem acompanhou, por exemplo, a virada que eu fiz em 2022, né, que eu saí de um grupo grande com a decisão de priorizar os meus princípios, priorizar a relação que eu tenho com vocês, clientes, né, de sempre recomendar e só indicar o que é melhor para vocês mesmo, e que foi uma virada muito grande na minha vida, né? Quem acompanha viu tudo. Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, um rompimento muito grande, mudei de casa, me separei, me mudei, decidi montar a minha própria empresa só com patrimônio pessoal, né, que eu fundei, que ainda é uma casa de análise, da qual tenho muito orgulho, já tem mais de 7.500 pessoas que seguem nossas recomendações e que um dia estiveram aqui nessa semana gratuita, assim como você. Toda essa virada que eu fiz só foi possível porque eu tinha patrimônio acumulado. Eu fiquei, deixa eu ver, 9 meses sem renda, sem receber R$ 1. Né? E por que eu consegui, mesmo assim, seguir o meu sonho? Então, se você está aí pensando em fazer uma virada de carreira, pensando que você precisa se separar, que o relacionamento não está te fazendo mais muito bem, ou qualquer mudança que você queira fazer, quer mudar de casa, quer ter filhos, é muito importante você construir esse pé de meia, né? Eu brinco que quando você... sabe quando você está brincando aquele pega-vareta que a gente brincava quando era criança? Você puxa uma varetinha, normalmente cai tudo que está em volta. Então, às vezes, você faz uma mudança porque você está pensando em algo melhor e vai desmoronando várias outras frentes. E isso é ótimo. Estou aqui hoje, por exemplo, feliz da vida com a minha empresa, tudo dando muito certo, né? Todos esses clientes maravilhosos, vários deles, inclusive, aqui nesse chat, tá? E tudo isso só foi possível porque eu tinha um patrimônio acumulado. E é isso que eu desejo para você também. Então, quando as pessoas me perguntam, e para você, Lu, para que você investe? Para que você... Eu invisto, sempre investir para poder fazer o que der na telha. Se eu quiser amanhã ver as cerejeiras em flor no Japão, como já fiz, inclusive é lindo, recomendo, eu posso ir. Tá? Se eu quiser amanhã construir, hoje eu prefiro deixar meu dinheiro investido e morar de aluguel, mas se eu quiser amanhã construir uma casa com a minha cara, eu posso construir. Então, é você se preparar para poder fazer o que der na sua telha, né? E aí, esse estudo, que eu acho sensacional, ele mostra como realmente ter um patrimônio, ter uma renda maior, te afeta organicamente. Então, eles conversam com pessoas que têm dor de cabeça crônica, que têm asma, e eles perguntam para as que têm renda de até $1.000 por mês. O quanto que isso, né, essa dor te trazem muita tristeza e preocupação. E o percentual das que têm renda de até $1.000 por mês é muito maior, ou seja, elas têm mais tristeza e preocupação quando elas estão com dor de cabeça do que aquelas que têm uma renda maior. Então, isso te afeta fisicamente. Então, as pessoas com asma, elas sofrem, têm mais tristeza e preocupação quando elas têm uma crise de asma, se elas têm uma renda menor. Ou seja, se você quer proteger você e a sua família, você quer garantir para eles saúde, segurança, e felicidade, que afinal, o que mais que a gente quer garantir para a nossa família, é importante sim você pensar em ter renda, ter um patrimônio maior, tá? Faz muita diferença de verdade. Vocês estão acompanhando, gente? A Cristiane está falando, dinheiro traz felicidade e segurança. É exatamente isso. Então, aquela brincadeira que você com certeza já ouviu, de que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris, é bem por aí mesmo, tá? Eu só daria uma consertadinha aqui, dinheiro traz felicidade e ajuda a sofrer em Paris. Inclusive, um movimento que eu fiz, eu passei 6 meses, enquanto eu estava ali programando a empresa nova, eu fui para a Amazônia sozinha, eu viajei a costa californiana inteira com a minha irmã, eu fui para Diamantina com a minha mãe, que é a minha cidade de origem, e revisitei tudo lá. Eu dei às vezes, quando eu falo de fazer uma transição, a transição não precisa ser desconfortável, pode ser um dos momentos mais legais da sua vida, desde que você tenha um patrimônio acumulado, né? Então, que conclusão que a gente chegou aqui? Que se felicidade medida pelo bem-estar emocional aumenta com acréscimo de renda, felicidade medida pela satisfação com a vida também aumenta com acréscimo de renda, o dinheiro faz você enfrentar com mais tranquilidade as adversidades da vida, então um bom motivo para investir, gente, é ser mais feliz. Você não precisa ficar procurando, e tem gente que fala, não, você precisa ter um objetivo para cada caixa do seu dinheiro, você precisa saber que uma parte do dinheiro é para viajar, uma parte... Não,
muito do que eu acumulei na vida investindo, eu não sabia exatamente qual era o objetivo daquele dinheiro, mas eu sabia que eu queria poder fazer o que der na telha a hora que eu quisesse e ser sempre feliz, né? Colocar toda a minha vida em função da minha felicidade. Quando o trabalho deixou de me fazer feliz, eu troquei de trabalho, eu decidi empreender, eu decidi fazer minha própria empresa, tá? Então, a Cíntia falou, seguramente o que inventou essa frase foi um rico para que o pobre creia nisso. Provavelmente. Talvez porque ele quisesse curtir Paris sozinho, né? Ele falou, porque aí não tem muita gente ali tirando foto da Torre Eiffel. Então é isso, né? Jair está aqui muito ansioso. Vamos às dicas de onde podemos investir em fundos de previdência? Quais os melhores? Jair, se você tiver nessa ideia de eu quero só a dica na minha mão de onde investir, tem um monte de dica espalhada por aí. Só que isso vai te fazer construir o que eu chamo de carteira colcha de retalhos. Você vai pegar um monte de coisas aleatórias que foram pegando aí, te indicando. Você vai jogar tudo dentro da sua carteira. Amanhã você não vai saber o que está fazendo ali, nem por que você está investindo. Então, toda essa semana ela é construída para que a gente tenha aqui na Indê mais de 85% das pessoas que nos acompanham, seguem, elas criam segurança para investir, isso é o que eu dou o maior valor, e elas conseguem construir um portfólio de investimentos de fato. E esse é o nosso método. A gente te ensina por que você vai investir, porque quem não sabe por que faz, não faz direito. A gente te entrega o método completo, porque quem vai só juntando o investimento, pega a dica do vizinho, agora entra aqui na live, manda a dica rapidinho aí, pega, aí você desliga, vai embora. E aí você investe num fundo que você nem sabe para que prazo que é, você nem montou as caixas anteriores, a caixa de previdência ela tem que ser montada depois de outras caixas. E aí daqui a pouco você tá, sabe o quê? Me xingando aí no Twitter, falando, ela me indicou, mas você nem sabe por que você comprou, o que você comprou, onde você comprou. Então eu te convido agora a parar um pouco, porque você investiu errado até hoje. Você investiu seguindo dica. Para um pouco, calma. As pessoas que mais tiveram resultados com investimento na vida, elas estão acostumadas a ver, como dizem no mercado, a grama crescendo. Não é assim. Isso que você está procurando é a ganância, é o dinheiro rápido. Isso dá sempre errado. Você é o tipo de pessoa que vai ficar aí rodando no mercado. Você compra rapidinho, você vende depois porque você não entendeu as bases, você não tem os fundamentos. Então, calma, respira, presta atenção no que está sendo ensinado aqui, porque eu vou te recomendar fundos de investimento de verdade. Eu faço questão de que você entre na super carteira na segunda-feira que vem e que você monte um portfólio de fato com base em tudo que eu estou te ensinando. Mas eu preciso que você tenha calma, porque com pressa você não vai conseguir construir um patrimônio legal. Você vai perder dinheiro. Com pressa, você vai perder dinheiro, tá bom? Então, se um bom motivo para investir é ser mais feliz, como que você vai fazer isso? Usando o dinheiro do jeito certo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, construindo o patrimônio do jeito certo, que não é a colcha de retalho, gente. A dica do gerente, do assessor que vai chegando aí para você de qualquer jeito. Você não está pagando para ele te dar a dica. Quem está pagando para ele? Ele é o vendedor da loja, gente. E assim, pouquíssima gente vai te falar sobre isso no mercado, porque a gente registrou em cartório na largada que a gente nunca vai ter corretor ou banco como sócio. A gente não aceita publi no Instagram, a gente tem um Instagram super grande, a gente recebe proposta de publi todo dia, de banco corretora nenhuma. A gente está rasgando dinheiro todo dia para a gente receber só de cliente e ser realmente orientar, a gente realmente pensar no bolso do cliente quando a gente está recomendando investimentos. Então, eu vou te ensinar a construir patrimônio do jeito certo, com base em todas as referências internacionais de alocação de carteira. Isso que você aprendeu até hoje, de ficar seguindo a diquinha do gerente, do assessor, de pegar a dica rápida, a dica quente, de ler as notícias e ver para onde vai o dólar, para onde vai o câmbio, para onde vai a bolsa, isso tudo apaga. Eu vou te ensinar como realmente construir patrimônio aqui, tá bom? E número 3, evite as armadilhas do mercado. Eu vou te mostrar, gente, esse mercado está ficando assim, a gente fica sofrendo aqui. Porque a gente vê as casas de análise independentes que vão nascendo, sendo compradas, e de repente, quando você olha para o mercado inteiro da XP, do BTG e do Itaú. Já falando nomes aqui, porque vocês vão ver que eu vou falar a semana inteira. Compraram todo mundo, gente. Aí você está aí, ou assim, você vai cair na mão de algum deles e eles ditam as regras do mercado. Né? A gente faz o quê aqui? A gente faz muito ativismo, a gente fala lá, olha, a gente tem aqui vários clientes e eles não vão para aí se vocês não, né, mudarem isso aqui. A gente denuncia, a gente aponta e a gente tem diálogo com todos eles porque eles sabem que a gente, se eles não atenderem o que a gente está pedindo, a gente põe a boca no trombone. É sobre isso essa comunidade, é por isso que vocês estão vendo
tanta gente aqui da Super Carteira. A Daniela falando, nem converso mais com gerente nem assessor. Você consegue investir em tudo sem ter que ficar atendendo a ligação deles, né? Você até pode contar com um gerente ou com um assessor que te ajude, mas ele tem que saber que você entende, tá? Ele é o vendedor da loja, você tem que entrar já sabendo o que você quer. Ele tem que saber que você entende tudo, e a são das mensagens que eu mais gosto de receber, os nossos clientes falando, eu tive uma conversa com o assessor e ele percebeu que eu sabia, né? Esse poder que eu quero te dar, tem que saber chegar sabendo o que você quer, né? Assim como você chega no supermercado sabendo o que você quer, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou começar por aquele primeiro pontinho lá de cima, né? Como usar o dinheiro do jeito que te faz feliz. Gente, isso daqui mudou muito a minha cabeça. Essa pessoa de cabelo curtinho aqui sou eu, há muitos e muitos anos. A primeira vez que eu fui para o Egito, era um sonho meu, assim, estudei muito sobre a história egípcia, sempre amei. E logo que eu pude, eu montei uma reserva, e essa já é uma sugestão que eu quero dar para você aqui hoje. Se você tem um plano, por exemplo, de viagem, e eu sei que viagem é um sonho para muita gente, uma forma de você conseguir se preparar para ela é criar uma reserva, e eu vou mostrar, tá, ao longo das próximas... Na quarta-feira já vou mostrar para vocês onde vocês deveriam colocar um dinheiro para esse tipo de plano. É você chamar aquela reserva de um nome, você tornar aquilo concreto. A minha reserva para viajar para o Egito chamava Esfinge. Né? E aí tudo o que acontecia, então eu defini na época, né, que 3%, eu acho, não me lembro exatamente, do meu patrimônio ia sempre para a Esfinge, e aquilo se tornava muito concreto. Então entrou o dinheiro da avó, 3% ia para a Esfinge. Entrou meu salário, que na época era baixo, meu dinheiro ia para a Esfinge, 3% ia para a Esfinge. Entrou a restituição do imposto de renda, 3% ia para a Esfinge. E vocês não têm ideia de como isso é poderoso. Você tem um percentual que você sempre investe. E foi isso que eu fiz para fazer essa viagem. Então, eu vou mostrar para vocês como investir, mas essa já fica aí uma dica boa. Agora, gente, como usar dinheiro do jeito que te faz feliz? Tem pesquisa sobre isso também. Eu queria saber de vocês. Se você tiver assim, vou te dar um dinheiro aqui agora, ele é suficiente ou para trocar o seu carro por um mais bonito, que vai te dar mais status, ou para fazer uma viagem dos sonhos. Quero saber aqui agora, qual deles você escolheria? Qual deles você escolheria? Você escolheria trocar o carro por um que te dá mais status, ou fazer a viagem dos sonhos? Eu vou contar para vocês aqui, antes de explicar qual que é, o que as pesquisas mostram que é o que mais traz felicidade, que eu já fiz os dois, tá? Quando eu ganhei meu primeiro salário de CEO lá atrás, né, da minha outra empresa, eu tinha me prometido que eu ia comprar para mim uma bolsa da Chanel, seria a minha primeira bolsa de grife, e eu comprei, tá? Na Indê, já quando eu montei a empresa e eu falei assim, se a gente fizer a primeira venda e realmente os clientes comprarem o nosso ideal, eu quero comemorar isso, eu sou muito a favor de comemorar as coisas, eu quero comemorar indo para um castelo na Toscana e eu quero dormir uma noite num castelo no meio do vinhedo. Fui também. Qual das duas será que me trouxe mais felicidade? Tô vendo várias respostas de vocês. O Cláudio disse trocar o carro, a Sandra viagem dos sonhos, a Débora comprar um motorhome, a Débora ficou ali em cima do muro, né? Eu compro um motorhome, aí eu viajo. Achei espertinha a Débora. O Gladstone, viagem dos sonhos, Gesiel, viagem, obviamente, viagem, carro, viagem. Tô achando que a viagem tá ganhando, mas a gente tem vários carros aqui no caminho. Sherry já sabe exatamente, diz que iria para Bali. Sabe essa viagem que eu ainda não fiz, eu quero fazer? Viagem, mas depende do carro. Não, Luiz Felipe ficou em cima do muro também. É o mesmo valor, tá? Ou ele te ajuda a promover o seu status veicular, nossa, que chique, ou ele te faz fazer a viagem dos sonhos, viagem de motorhome. Não, vocês estão muito safadinhos. Reinvestir no meu negócio, isso é legal, Frederico, reinvestir no seu negócio. Agora aqui a gente está falando daqueles gastos que você faz para te deixarem mais feliz, sabe? As pesquisas você até vai ver, é legal que ele colocou esse ponto aqui, porque eu vou contar um pouquinho de como essas pesquisas são feitas para focar no que realmente interessa para a gente aqui. Porque tem coisas que a gente precisa fazer. Então, eu realmente, por exemplo, reinvisto muito no meu negócio. E reinvisto porque para ele ser grande, saudável, perene e continuar multiplicando a educação financeira por aí, orientação de investimentos de qualidade, eu preciso reinvestir, né? Você precisa pagar a escola das crianças. Mas aqui a gente está falando daquele dinheiro que não é para as necessidades básicas, é aquele gasto que todo mundo faz para ficar mais feliz. E aí eu estou falando desde eu vou ao cinema, ou eu faço um piquenique no parque, aí precisa comprar, né, as comidinhas, ou eu faço uma viagem grandiosa,
Ou eu compro um sapato, sendo que eu já tenho vários, ou eu compro uma roupa, sendo que eu já tenho várias e aquela ali nem é tão necessária assim. A gente está falando desses gastos adicionais, esses que a gente faz para nos deixar feliz mesmo. E aqui tem uma pesquisa que foi feita nesse sentido. A fonte está aí embaixo, esses nomes bonitinhos que eu não vou usar dizer aqui, porque eles são muito difíceis de falar. E eles viram para as pessoas que eles estão entrevistando e eles falam assim: olha, pense em uma compra de mais de $100, que seria mais ou menos equivalente a R$ 500, que você fez no passado não porque você precisava, mas porque pensou que te faria mais feliz. Quando você pensa sobre ela, quão feliz ela te faz? E aí a gente vai ver aqui o contraste entre compra material e experiência. Isso aqui as pessoas estão contando depois de terem passado por ela. E olha como a nota média, que a nota era de 0 a 10, né? Olha como a nota média, ela fica mais alta para a experiência. Estão vendo? Marco está aqui, viagem dos meus sonhos. Então, a experiência, na verdade, em retrospecto, ela traz mais felicidade do que bem. Eu já desconfiava um pouco sobre isso, tá? Vocês já devem ter passado por experiências semelhantes. Mas, gente, mudou muito minha forma de pensar os meus gastos. Por quê? Porque investir, e por isso que eu fiz questão de começar com essa aula, investir envolve priorizar gastos, porque uma parte do seu dinheiro você vai ter que investir e guardar para você poder fazer outros gastos no futuro. Que gastos você vai priorizar? E essas pesquisas, elas dão muitos sinais sobre que gastos priorizar. Claro, você vai ter que priorizar os gastos básicos, mas vocês que estão aqui, a maior parte de vocês tem os gastos básicos, mas também consegue ter algum gasto de lazer, né? Que é a maior parte das pessoas que nos acompanham tem esse perfil. E como fazer esses gastos para poder priorizar aquilo que te faz mais feliz? E as pesquisas, essa pesquisa aqui, por exemplo, mostra que, olhando em retrospecto, a experiência fez as pessoas mais felizes, fez elas considerarem que aquele foi um dinheiro mais bem gasto, tá? E aí tem essa outra pesquisa aqui que eu também acho muito interessante, aqui a nota já é de 1 a 7, tá? Tá até escrito aqui errado, nota de 0 a 10, desculpa, mas é de 1 a 7. E o que eles fazem? Eles perguntam para as pessoas antes da compra: olha, o que você acha que vai, em que você acha que seu dinheiro vai ser mais bem gasto? E as pessoas colocam notas maiores para compra material do que para a experiência. 2 semanas depois daquilo ter acontecido, eles perguntam de novo. Aí a nota maior vai para a experiência. E 4 semanas depois, a nota maior vai ainda para a experiência. Ou seja, ainda tem um período em que a experiência ela continua gerando o que eu já vou chamar de dividendos de memória, já mostro para você, mas que ela continua gerando prazer, felicidade, tá? Ou seja, o que isso aqui mostra, gente? Que a gente é péssimo de prever o que nos faz felizes. Isso aqui tem tudo a ver com os vieses comportamentais, as formas que a gente acha que nos fazem mais felizes de gastar dinheiro e, na verdade, não nos fazem mais felizes. Então, muda muito a cabeça, assim. Aquela bolsa Chanel que eu falei para vocês foi a minha primeira e última bolsa de grife, né? Desde então, eu já viajei para tantos lugares do mundo, que é o que realmente me faz mais feliz. E não só esse tipo de experiência, eu priorizo viajar no Brasil também, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu viajo muito. Eu priorizo experiências de hotéis legais, muito, adoro ficar num hotel legal. Eu fui identificando que jantar com os amigos, eu fui identificando experiências, viajar com a minha família, viajar com os amigos, reservar um lugar legal no Réveillon e levar a família. Todas essas coisas foram experiências que eu fui curtindo ao longo do tempo, porque eu percebi que elas traziam muito mais felicidade do que os bens, tá? Faz muita diferença. Deixa eu ver. Viajar de gaiola pelo São Francisco. Olha, essa daí eu nunca fiz, hein? Gostei. Já fui no São Francisco, já nadei, né? Porque afinal sou mineira, no Rio São Francisco. Mas a gaiola eu nunca viajei. Gostei da dica. Aqui sou eu mais uma vez, também há muitos anos, vendo as cerejeiras em flor no Japão. Mas isso aqui, de novo, entre o relógio e entre as experiências, né? Ou seja, entre o bem e a experiência, gente, as pesquisas mostram que as experiências trazem mais felicidade do que bens, tá? Queria trazer aqui também, rapidamente, os dividendos de memória. Isso daqui está ficando muito famoso lá fora. É um cidadão chamado Bill Perkins, que escreveu um livro, que é o Die with Zero. Acabou de ser traduzido no Brasil, que é o Morra Sem Nada, tá? Pela Intrínseca, acho que ainda está em pré-venda. E
Ele mostra, ele fala o seguinte, e ele estuda também muito as finanças, ele trabalhou no mercado financeiro por muito tempo, e de repente ele olhou e falou assim, pera, calma, eu vou ficar aqui só ganhando dinheiro pelo objetivo de ganhar dinheiro, deixa eu dar uma estudada em como que deveria realmente ser. E aí ele estuda isso de como a gente pode colocar o patrimônio a favor da nossa felicidade, tá? E aí ele traz essa reflexão que eu acho maravilhosa, de que, então imagina que o ano 1 é esse aqui, tá? E a gente viveu uma experiência. Então, esse ano, por exemplo, em julho eu vou para a Amazônia de novo, né? Mês que vem eu vou para Nova York. Isso tudo são experiências, é esse bloquinho preto aí. No ano que vem, que eu não sei para onde eu vou, vamos supor que eu vá para o Japão, eu vou ter tanto esse dividendo, né? Ou seja, essa felicidade trazida do que eu estou fazendo, da experiência que eu estou tendo aquele ano, quanto a felicidade trazida das lembranças da experiência do ano passado. E ele fala que à medida do tempo, à medida que a vida vai passando, e você chega aí, por exemplo, no ano 7, né, daqui a muitos e muitos anos, você vai olhar para trás e você vai ter a alegria das experiências daquele ano, mas você também vai ter os dividendos de memória de todas as experiências que você viveu em anos passados, que são esses tracinhos, esses bloquinhos verdinhos aqui. E ele fala que é daí mesmo que vem a sua felicidade. E aí tem tanta pesquisa legal sobre isso. A Débora está falando uns dias num spa maravilhoso, Costa Amalfitana, conhecer Ponta do Corumbau, viajar. O Tiago falou tudo, eu adoro isso, Tiago. Viajar a trabalho e aproveitar como passeio. Isso é a minha vida. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho muito orgulho de ter interlocução com vários investidores profissionais, isso é importante para o meu trabalho, e vários deles ficam no Rio. 1/3, mais ou menos, desses gestores de fundos que eu recomendo hoje ficam no Rio. Então, eu vou muito a trabalho, mas eu aproveito para curtir. Então, acho que há 2, 3 semanas eu fui no Maracanã assistir um Fla-Flu. Não sou muito ligada a futebol, mas eu queria ver a experiência da torcida, tá? Eu vou à praia, eu fico em hotéis maravilhosos, deliciosos, né? Com vista para o mar. Isso é essa mistura, essa fluidez entre trabalho e lazer, que é uma delícia e que eu adoraria que todo mundo pudesse viver, tá? Isso tem a ver, sim, com construir patrimônio. E tem pesquisas, era isso que eu ia falar, que mostram sobre os dividendos, esses dividendos de memória, de forma muito clara, que eles falam assim, se você chega num grupinho, até para você se relacionar, para fazer amigos, no jantar de família, se você chega e começa a falar, eu comprei um carrão, olha o meu relógio, isso é visto, e as pesquisas mostram isso é visto de uma forma meio, que pessoa chata, né, meio arrogante. Mas se você chega e fala, nossa, eu fiquei num castelo na Toscana, cara, muito legal, assim, na biblioteca tinha Brunello de Montalcino liberado, quem conhece vinho vai entender o que eu estou falando agora, e tinha, é real. E foi um dos seguidores que me contou, um dos nossos clientes. Olha a diferença, sabe? Isso causa conexão, então tudo isso vai melhorando a sua experiência de vida, tá? Então é isso, quando você revê foto de viagem, o Alisson está dizendo de viajar para a Sibéria, não fui também. Luiz Felipe Fernando de Noronha também é uma viagem que eu ainda quero fazer. Muito bom. Então a conclusão de número 3 é que as experiências tendem a trazer mais felicidade do que os bens, ainda que normalmente nós acreditemos no contrário. Isso por quê, gente? Por causa da adaptação hedônica, e aí eu explico isso. A gente tende a se acostumar com estímulos positivos ou negativos, de forma que os efeitos emocionais dos estímulos se atenuam com o tempo. Ou seja, você está olhando para aquela bolsa que você comprou, para aquele relógio, para aquele carro, e ele inicialmente te traz muita felicidade, mas com o tempo você vai se adaptando. E o legal da experiência é que você não se adapta a ela, porque ela muda, né? Ela acaba. Então, por exemplo, quando você pensa, isso ajuda em várias coisas na orientação de como escolher o direcionamento do seu dinheiro, que é a forma que você vai usar para sobrar dinheiro para você conseguir investir, tá? Você pode, por exemplo, pensar, bom, eu compro um imóvel na montanha e vou ter ele para mim, ou eu deveria, cada vez que eu for viajar, eu pegar um hotel diferente, um Airbnb diferente. E as pesquisas mostram que a tendência é você ser mais feliz variando, indo cada vez num hotel, no Airbnb. Então, são várias... Isso aqui é muito prático, né? De aplicação muito prático. E te ajuda a tomar decisões, de fato, de como usar o seu dinheiro de forma a te fazer mais feliz. Bom, então, já que a gente chegou à conclusão de que a felicidade aumenta com o acréscimo de renda, daí vem a pergunta, a gente tem um porquê, né? E eu sempre vou começar pelo porquê, assim como eu comecei na minha vida, tá? Tudo meu é muito motivado pelo porquê. E eu quero orientar vocês a fazer isso também como investimento. Por que você quer investir? É só com esse fundamento bem definido que você vai conseguir construir patrimônio.
Tá bom, Lu, então se realmente estamos todos de acordo aqui, né, de que acumular dinheiro não é sobre ambição desenfreada e tudo mais, já que a felicidade aumenta com o acréscimo de renda, como eu aumento a minha renda? Isso aqui, gente, vale para todo mundo, tá? Vale para você que está trabalhando ainda ou vale para você que está aposentado. Existem formas diferentes que às vezes você já se aposentou, você não vai ter essa opção aqui do trabalho, do mais trabalho. Mas vamos supor que você seja, como vários dos nossos clientes são, profissional muito bom da sua área. Então, você é ortopedista, você é dentista, você é professor, a gente já teve, tem cliente aqui que é missionário, não sei, você é advogado, você é empreendedor, como eu sou, e você tem o seu trabalho, naquilo você é muito bom, né? Naquilo você é muito boa, você faz aquilo muito bem. Então, esse aqui é onde você tem que deixar a maior parte da sua energia mesmo. Aqui eu vou deixar com você. Porém, existe uma outra forma de gerar mais renda, que é investindo. E essa forma é que a gente vai resolver juntos. Então, eu vou ajudar você a fazer essa segunda parte. E daí, gente, vem outro tabu. Um tabu é que acumular dinheiro é por ambição, melhor gastar tudo hoje. Isso a gente já quebrou. Não quero mais você falando isso, tá? Agora, tem um outro tabu que é assim, mas investir bem realmente faz diferença? Tem gente que fala assim para mim, Lu, na verdade eu dependo mesmo do meu trabalho, né? Com o meu trabalho que eu vou conseguir resultados, o restante não faz tanta diferença aqui na vida. E o que eu tenho para dizer para você é que sim, e eu vou te provar isso a partir de agora. Isso tem a ver com os famosos, mas pouco compreendidos juros compostos. Isso aqui é outra coisa que o Morgan Housel, que também escreve muito bem sobre finanças e felicidade e tudo mais, ele traz uma análise muito forte de a gente é acostumado a pensar de forma linear. Então, como é que a nossa cabeça normalmente pensa? A gente pensa assim, bom, se eu investir R$ 1.000 esse ano, pensando sei lá, vamos supor, o juro está em 10,75, o juro básico da economia, então o CDI, vamos supor num CDI de 10, aí a pessoa pensa assim, se eu invisto R$ 1.000 esse ano que vem ele rende R$ 100, no ano seguinte ele rende mais R$ 100, depois mais R$ 100, depois mais R$ 100. Esse é o pensamento linear, esse é o pensamento do juro simples. Mas não é assim que o investimento funciona. O investimento funciona em juros compostos. Hoje você investe R$ 1.000, ano que vem você, né, esse ano ele rende R$ 100, tá? No ano seguinte, os mesmos R$ 1.000 rendem mais R$ 100, mas aqueles R$ 100 que você ganhou esse ano de retorno, eles também rendem. Ou seja, gente, o retorno rende. A grande definição de juro composto é essa: o seu retorno também rende. Então, o seu dinheiro vai gerando filhinhos, que vão gerando netinhos, que vão gerando bisnetinhos. Isso aqui tem mais cara de uma árvore genealógica, daquelas famílias que tem um monte de filhos, sabe? Tipo, não sei como é aí na família de vocês, mas minha avó teve 7. E alguns dos 7 quiseram ter 4. E aí, quando você vai vendo, isso é aquele conceito da escola de progressão geométrica, né? E não progressão aritmética. Parece, no começo, você olha para aquele, né, vovó e vovô ali e fala, nossa, será que podem surgir 100 pessoas de vovó e vovô? Parece que não, né? Mas de repente, né? Ainda mais antigamente que as pessoas não tinham, não sei, internet, né? Procriavam com muita facilidade, aquilo lá foi virando um monte, uma galera. Aí você vai fazer um casamento, você tem que convidar todo mundo, quando você assusta é 200 pessoas. Isso é uma progressão geométrica. A vida funciona, em geral, em família, em progressão geométrica. Nos investimentos é a mesma coisa, gente. Os retornos vão gerando filhotes. Então, o que eu tenho para te falar hoje é que se você está nesse grupo aqui descrente, de nossa, Lu, eu nunca vou chegar lá, é impossível, porque eu olho aqui para os R$ 1.000 que eu posso colocar por mês, não parece que vai em lugar nenhum, os juros compostos vão te fazer ir muito longe. E se você é aquela pessoa que está prestes a se aposentar, olha para o seu patrimônio e fala, olha, parece que eu juntei um bom pé de meia, mas quando eu vou vendo o quanto eu posso tirar por mês, seria legal fazer esse dinheiro crescer mais ainda para eu conseguir viajar 2 vezes, não só uma vez ao ano, para eu conseguir ter mais experiências? Sim, o juro composto tem o potencial de mudar essa realidade, te permitir realmente não depender só desse patrimônio, né? E sim ter algum retorno interessante, tá? A Sandra está até respondendo alguém aqui. Deise, eu tenho 70 e comecei faz pouco tempo. Serve para você sim. A gente tem. Obrigada, Daniela. Tem vários elogios bonitinhos aqui. O Flávio falou que o avô dele teve 24 filhos de 2 casamentos. O avô dele é a progressão geométrica em pessoa, né? Ele é o juro composto, né? O avô dele, ele mostra pra gente como realmente se faz, tá?
Se bem que não, né, gente? Acho que é um pouco muito 24 dias diferentes, mas não sigam o exemplo do avô dele. A Débora diz: eu sou assalariada, eu estou com 54 anos. A gente tem muitos clientes aqui que já estão mais perto da aposentadoria, e eu recebo direto até essa pergunta nas minhas caixinhas, no Lu, eu tenho 50 anos, ainda dá tempo, eu tenho 60 anos, ainda dá tempo, eu tenho 40 anos, ainda dá tempo. Eu falo, gente, eu tenho 39 anos, dá tempo para tudo para mim ainda, né? E eu vou mostrar para você hoje que sim, ainda dá tempo. Vamos usar um exemplo prático? Quero mostrar para vocês na prática como funciona isso. Eu vou usar o exemplo da Natália, que tem 40 anos, porque muita gente ensina ou orienta sobre juros compostos falando de idades muito novas, assim. Fala assim, não, mas se você começar aos 13 anos, você consegue acumular um patrimônio. Eu disse, pessoal, olha, assim, 13 anos, eu não sabia nem o que era investir. Eu morava na casa dos meus pais, eu estava pensando em estudar. Eu nem tinha renda, né? Então, é muito ilusório essas simulações de juros compostos baseadas em idades muito novinhas, são muito ilusórios. Eu vou dar o um exemplo com 40 anos, mas depois eu vou contar como funciona para quem tem 50, para quem tem 60 e também para quem tem 30 e está começando a partir dali. O objetivo aqui é que você consiga entender o potencial dos juros compostos, tá? Então, vamos pensar na Natália. A Natália tem 40 anos e ela projetou que ela quer se aposentar aos 65 anos, tá? Ela pode investir R$ 2.500 por mês. A Natália tem consciência de que ela não tem nenhum patrimônio acumulado, então ela precisa se organizar para investir pelo menos R$ 2.500 por mês. Ela vai ajustar esse valor pela inflação todo ano. Isso aqui, sempre que você pensa em fazer aportes mensais, é legal você pensar nesses ajustes pela inflação do ano, tá? Isso já acontece muito naturalmente, por exemplo, quando você investe em previdência e faz aportes programados, a própria seguradora já ajusta pela inflação. Só estou dizendo isso para vocês não se preocuparem com a inflação aqui nessa análise. A gente está considerando que ela vai reajustar pela inflação, mas eu vou mostrar as contas sem considerar a inflação, porque seria impossível prever a inflação de todos os próximos anos, né? E a gente não ia conseguir fazer conta nenhuma e não ia conseguir dar. E ela quer se aposentar com uma renda que seja o dobro disso. Então, pensa assim, vamos só para você tentar mentalizar isso. Imagina que a Natália vai viver mais 25 anos depois que ela se aposentar, e vai viver até os 90. Provavelmente ela vai viver muito mais do que isso, né? Hoje, assim, já tem estudo falando que a nossa vida máxima é 130 anos, tá? Então, não dá para prever que ela vai viver só até os 90, mas só para facilitar aqui a nossa ideia. Então, ela está pensando em juntar R$ 2.500 ao longo de 25 anos, mas ela quer ter o dobro disso, R$ 5.000, ao longo de outros 25 anos. Ela está querendo dobrar, né, o dinheiro dela, de forma muito prática, tá? Para isso, gente, aqui vem outro choque que talvez alguns de vocês percebam neste momento somente. Às vezes, quando eu dou essa aula, tem gente que fala, nossa, é isso mesmo? É isso mesmo. Para ela ter uma renda de R$ 5.000 por mês, ela tem que chegar aos 65 anos com cerca de R$ 1,5 milhão. É claro que essa renda aqui, pode ser que a Natália também contribua para o INSS, a gente não sabe como vai estar o INSS lá na frente, mas, enfim, vamos supor que ela contribua também, essa renda pode ser uma renda complementar para ela. Mas, gente, para ter uma renda de R$ 5.000 por mês, ela precisa ter acumulado R$ 1,5 milhão até se aposentar, certo? Então, não é tão simples assim, por isso que você precisa começar rápido, tá? Mas, e só para deixar claro aqui, né, como é que eu calculei isso daqui? Isso daqui considera uma regra de bolso, que é uma regra de bolso americana, lá fora é muito usada, todo mundo conhece, que é essa de que você deve usar 4% do seu patrimônio acumulado no primeiro ano da aposentadoria e ajustar esse valor pela inflação todo ano. Então, você chegou ali. Ela se aposentou, a Natália, lá chegou aos 65, ela tem R$ 1,5 milhão de patrimônio, ela calcula 4% disso, vai dar lá R$ 60 mil, ela divide por 12 e tira R$ 5 mil por mês, tá? Aí no ano seguinte, ela ajusta esses R$ 5 mil pela inflação. Essa regra, ela é muito básica, ela já foi bastante estudada, que ela funciona e a pessoa consegue ter patrimônio até morrer para mais de 90% dos casos. Agora, se você tiver anos muito ruins de retorno no meio do caminho para esse patrimônio, aí esse dinheiro pode acabar um pouquinho antes. Então, isso acontece em raríssimos casos. Então, por isso que essa regra de bolso não necessariamente é a melhor, estou trazendo ela aqui como uma das ideias, deveria ser mais comentada no Brasil, pouca gente fala dela, mas existe uma regra ainda melhor, que é a regra do guarda-reio, que considera o retorno do seu patrimônio no tempo. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque nem daria tempo, enfim, mas eu espero que vocês estejam por mais tempo comigo para eu conseguir explicar melhor. Tem muitos clientes nossos que
foram nos provocando a falar sobre essa transição de aposentadoria. Eu acabei estudando muito isso e a gente busca ajudar essas pessoas nessa transição, tá? Então eu pergunto para vocês, gente, vocês acham que é possível ela fazer isso? Então, a gente está falando que a Natália está pensando em acumular 2 mil, poderia ser R$ 1.000 todo mês, e como seria para depois viver com R$ 2.000? Ou poderia ser investir R$ 10.000 todo mês para depois viver com R$ 20.000 por mês, tá? É possível? Sim, não, ou não tenho ideia? O que vocês acham, pessoal? Sim, o Cláudio não tem ideia. A Tereza, mas e se ela ficar desempregada? Isso aqui é legal, essa pergunta da Tereza. As pessoas acham que quando elas estão acumulando um dinheiro, por exemplo, numa previdência, não precisa ser previdência, tá? Aqui a gente está falando de acumular patrimônio de forma geral. Mas elas pensam que elas têm que aportar necessariamente todo mês. Mas investimento nunca é dívida. Então, você pode parar um tempo de aportar e colocar depois. As simulações sempre são feitas com investimentos regulares, senão elas iam ficar muito complexas. Mas você acha que eu investi de forma regular ao longo de toda a minha vida? Não. Né? Esse período, por exemplo, que eu falei aqui dos 9 meses, né, que eu fiquei gestando a Indê, eu fiquei investindo? Não, né? Eu estava gastando. Então, é normal que na vida você tenha períodos de gasto e períodos de investimento, tá? Super normal. Sim, é possível, não tenho ideia. A Leuda falou que é difícil. Vai depender de quanto ela ganha. Não, a gente já está considerando que a Natália considerou que ela pode investir R$ 2.500 por mês. Depende. O Roberto quer que fale sobre ETFs. Na próxima aula, quando a gente entrar na alocação e falar de construção de portfólio, eu posso falar sobre ETFs. Tá. Então, não sei, né? O Rafael está falando que depende da rentabilidade, um bom ponto. Então, vamos ver. Para ajudar vocês nessa questão, se a Natália guardar esses R$ 2.500 embaixo do colchão, a gente teria 2.500 vezes 12 meses, vezes os 25 anos que ela ficaria investindo, isso daria R$ 750 mil. Então, se a Natália ela vive em Marte, já vi que o nosso amigo aqui que acompanha todas as lives de Marte está aqui, ela está em Marte, lá não tem investimento nenhum, né? Ela acumula R$ 750 mil, tá? Então, o que eu estou dizendo é que para que ela acumule 1,5 milhão necessário, lembra que eu falei que tem duas formas de gerar renda, uma é trabalhando e a outra é investindo. Para ela acumular 1,5 milhão, ela vai ter que fazer R$ 750 mil com investimento. Quero saber se você acha agora que é possível. O investimento vai ter que fazer metade do trabalho. Eu estou falando aqui que é possível, estou perguntando para você se é possível, que a Natália faça metade do esforço e o investimento faça a outra metade. Não? Você acha que não? Naldinho está falando que o próprio rendimento ajuda a se pagar e aporta de novo. Danilo tem um bom ponto, a inflação vai causar uns problemas. Não, Ali, eu falei isso inclusive no começo, né, gente? Que ela vai ajustar sempre pela inflação, né? Esses aportes que ela está fazendo, e que na hora do resgate também os resgates são ajustados pela inflação. E a regra de bolsa dos 4%, ela considera a inflação. Então, tanto que ela coloca 4% e sempre vai ajustando pela inflação. Então, não vai ser, no fim das contas, o 1,5 milhão de reais considerando a valores de hoje, porque não tem como a gente dar um exemplo a valores de daqui a 25 anos, que nenhum de nós sabemos. Mas esse 1,5 milhão vai estar atualizado pela inflação, tá? Isso aqui tudo é feito considerando que vai haver inflação, mas não sabemos de quanto. E aí, gente, então, para mostrar para vocês como funciona, eu vou usar um juro hipotético de 5% ao ano. Bom dizer que ninguém aqui tem bola de cristal. Vocês vão ver na próxima aula que eu vou falar isso o tempo todo. Quem fica tentando prever retorno com dinheiro com retorno certo, essas previsões, isso é o que as pessoas mais caem no mercado. Isso aqui eu usei um juro hipotético, um juro ok, tá? Eu estou considerando que ela está ajustando pela inflação também esses aportes, né? Vou dar assim, só para vocês verem que eu estou usando um juro ok aqui, imagina que a poupança rende 6% ao ano, né? Então, estou usando, e que o juro brasileiro está em 10,75%, o juro que serve referência a toda a economia. Eu quis usar realmente um juro ok, considerando que ela está ajustando também pela inflação. Por quê? Porque eu não quero exagerar aqui, eu quero mostrar para você o poder dos juros compostos. Então, há esses juros compostos hipotéticos de 5% ao ano. A Natália vai ter um retorno com investimento de R$ 744 mil. Então, se eu jogar o juro hipotético de 5%, o retorno dela com investimentos vai ser de R$ 744 mil em 25 anos. Ou seja, sim, o trabalho da Natália entra com metade, 750 mil, os investimentos entram com a outra metade, 744 mil, e assim a Natália chega a 1,5 milhão de reais. Ou seja, gente, sim, é possível.
Sim, o investimento pode fazer metade do trabalho num período como esse de 25 anos, tá? Pode fazer mais do que metade do trabalho. Então, para de achar que você só depende do seu trabalho. E para de achar também que isso é secundário. Não vou focar no meu trabalho, o resto deixa ali o gerente fazer. Coloca naqueles fundos de previdência horrorosos da Brasilprev. Sim, aqui eu falo nomes, porque tem uns horríveis, antigos aí que... E previdência tem portabilidade. Hoje tem previdência boa até dentro da Brasilprev, tá, gente? Isso não é uma briga corretora-banco. Tem produtos bons dentro dos bancos, tem produtos bons dentro das corretoras, mas você tem que saber escolher. Então, às vezes, você está num produto horrível lá dentro da Brasilprev, você pode portar para outro produto bom dentro da Brasilprev. Tá? Mas os produtos mais antigos são, em geral, horrorosos, assim, tristes, tá? Mais de 10 anos rendendo muito abaixo do CDI, que é o referencial para as aplicações conservadoras, tá? Então, o que eu quero trazer primeiro de mensagem aqui é que, sim, é possível. A Magna está falando, difícil vai ser ela ter esse valor todo mês. Magna, se ela investisse R$500 todo mês, essa conta ia ficar idêntica e ela ia conseguir dobrar o dinheiro, o investimento ia fazer outros R$500, tá? Isso não é sobre o valor que ela está investindo, gente. Não tenta ficar contestando, assimilem. A nossa cabeça, ela pensa de forma linear sobre dinheiro. A gente tem que ensinar ela a pensar de forma de juro composto. O dinheiro, ele pode ser potencializado e crescer de uma forma que a gente não consegue imaginar, tá? Só que no começo é difícil, porque é ali dinheiro gerando um pouquinho de dinheiro, gerando um pouquinho de dinheiro. Com o tempo, isso vai sendo potencializado e você consegue construir patrimônio de forma muito mais rápida por causa dos juros compostos. Então, sim, gente, é possível. É possível que você faça metade do trabalho e que o investimento faça metade do trabalho. Seja quanto você investir por mês. Você investiu, eu posso investir R$10, tá bom. É possível que em 25 anos o investimento te gere outros R$10. Tá? Isso vai fazer você ter uma aposentadoria incrível? Não. Então, talvez seja melhor você se programar para investir mais. Mas o que eu estou falando é sobre essa possibilidade de dobrar este patrimônio. Entenderam? Os dividendos entram nessa conta? Sim. Né? Eles estão sendo aqui reinvestidos, né? Se você investe, por exemplo, pelo método que eu vou ensinar na semana que vem, tá? E se você tivesse começado aos 30 anos, o investimento poderia fazer esse juro de 5, 63% do trabalho. Aos 40 anos, como a Natália, 50%. Aos 50, como tinha gente aqui perguntando, né? 32%, aos 60, 12%, porque você quer se aposentar aos 65. Mas, gente, já é uma contribuição. Você começa aos 50, você pode deixar o investimento fazer 1/3 do trabalho. E é melhor do que você ficar trabalhando sem colocar o investimento para trabalhar também. Então, bora colocar o dinheiro para trabalhar. Você já faz a parte mais difícil. Você já acorda todo dia, se arruma, atravessa a cidade, enfrenta congestionamento, deixa os filhos na escola. Ou então já fez a parte mais difícil, acumulou patrimônio a vida toda, o dinheiro está aí na sua mão. Então, por que não investi-lo de uma forma legal para poder fazê-lo crescer, né? Então, hoje e eu vou deixar um tempinho aqui para responder algumas perguntas de vocês, vou pedir para o Nick me ajudar a escolher algumas aqui, mas hoje eu quis muito que a gente começasse por esse porquê. Então, a gente já aprendeu que o motivo para construir patrimônio pode ser simplesmente ser mais feliz, né? E acho que isso é bastante. Que o investimento pode sim ajudar você com isso e muito, mas aí a pergunta vem, e como, né? É sobre isso que a gente vai falar na quarta-feira. Eu sei que, né, o José Arnaldo está aqui, explica para o investir... faltou... Vocês querem saber como investir, né? É isso que eu vou ensinar na quarta-feira. Então, muito importante a gente começar por essas bases. Eu espero que vocês tenham assimilado isso. Eu quero que você saiba por que você está investindo, tá? E na quarta-feira a gente vai te ensinar como as bases dessa construção de um portfólio excepcional com o método Super Carteira, tá? E na sexta-feira na sexta-feira estejam comigo, hein? Não se percam. Pode trazer vinho, pode trazer cerveja para a live, mas vem, tá? Eu vou ensinar vocês a evitar os conflitos, as pegadinhas. Vou falar o nome de todas as corretoras e bancos aqui, as casas de análise, todo mundo que foi se vendendo. Eu quero que você saiba como funciona essa matriz do mercado. Essa aula fica no ar muito pouco tempo, tá? Não vou deixar ela aí apanhando, para ficar apanhando aí o tempo todo de gerente, assessor, porque essa galera é brava e eles não gostam de mim, porque eu aponto para todo mundo que está fazendo coisa errada por aí. Então é isso, gente. A nossa próxima aula eu vou te ensinar o método da super carteira. Já pedi para o Nick separar algumas perguntinhas aqui para mim e vou fazendo, se vocês quiserem mandar aí. Raimundo gostou da aula? Foi espetacular, obrigado. Fico feliz que vocês tenham gostado. Guilherme também.
A Márcia, depois que aposentar, quantos por cento resgatar? Márcia, tem essa regra dos 4%, tá? Mas também tem essa outra regra, que é a regra do guarda-reio, que ela é um pouquinho mais complexa, preciso de um tempo, porque desenhando ela é um pouco mais fácil de mostrar, mas que você tem um limite de quanto você pode resgatar cada ano com base no retorno do ano anterior, tá? Mas a regra mais básica é essa dos 4%. Olha, a Cândida falou que o dia 15 de abril vai completar 55 países. Cândida, você está de parabéns para a Cândida. Eu comprei um quadrinho daqueles que você vai riscando os países que você já foi, eu fico olhando para ele e vejo que tem muito ainda para fazer. O César. Gente, só antes que eu vou responder mais algumas perguntas, mas um recado importante que eu queria dar. Para quem assistiu a aula de hoje e não quer perder a próxima, entre no nosso WhatsApp, que tem lá um grupo VIP, em que a gente manda os links para todas as aulas. A Carita pergunta: os dividendos fazem parte dos juros compostos? Sim. Tudo que é lucro, tudo que é gerado pelo investimento, tem que ser reinvestido para potencializar esses juros compostos. Por isso, eu até vou falar disso na aula que vem. Eu não gosto desse vazamento de dinheiro que muita gente vai deixando acontecer, né? No Brasil tem meio esse fetiche da renda. Não, se você está construindo patrimônio para usar esse dinheiro lá na frente, para aposentadoria, por exemplo, esse dividendo não pode ir pingando no caminho. Ou mesmo um objetivo de curto prazo, um objetivo para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, você tem que ir reinvestindo. E o método que eu vou ensinar para vocês de investimento na quarta-feira já tem esse reinvestimento automático, tá? O César. Boa noite, eu sou novo aqui, novo como investidor. Bem-vindo, César. Um mundo novo se abre hoje, que orgulho. Eu tenho uma grana aplicada, foi com o corretor da XP. Não sei quanto ele ganha, não sei quanto a XP ganha, enfim, quero aprender como investir melhor. César, eu, assim, te entendo e acho isso muito triste, né? Eu estava, por exemplo, contando, né, no Insta hoje, que a gente acabou de contratar uma nova sede para a Endeia, a gente vai ter que fazer reforma. Aí a gente vai contratar a arquiteta que vai trabalhar lá. Como eu não entendo nada de arquitetura, é muito agoniante não saber o que ela está ganhando de comissão. E assim, eu já estou pagando pelo trabalho dela. E aí, quando eu pergunto para ela, você acha que eu devo trocar o piso? E ela fala que sim. Se ela estiver ganhando também do fornecedor do piso, eu nunca vou saber se ela está pensando em mim, se ela está pensando no dinheiro que ela vai receber, concorda? Todos os mercados têm os seus conflitos, mas no mercado financeiro isso é mais explícito, né? Aquela pessoa ali que está te atendendo, por melhor que ela seja, ela é a vendedora da corretora, está sendo remunerada pela corretora. E existe a boa notícia para você, César, que a regulação, né, as regras, elas estão avançando, né? E já tem algumas regras em aprovação ou em estruturação do órgão regulador do mercado, que é a CVM, para que essa transparência exista, para que fique mais claro quanto que o assessor ou o gerente recebe, dependendo do que ele está te indicando. E, gente, quando isso acontecer, o mercado, claro, está ali, né, esperneando para não colocar essas regras de pé. Mas quando isso acontecer, vai ficar muito mais claro quanto que o assessor recebe. E a grande questão é que ele recebe diferente dependendo do que você investe. Tem a pergunta aqui da Camila também falando que caiu no golpe do COI da XP, falando que vence só em 2027. COI, por exemplo, é um ativo. Por que ele sai enfiando COI na carteira de todo mundo? Gente, COI é certificado de operação estruturada, um negócio extremamente sofisticado. A maior parte só dá ganho para a corretora, não dá ganho para você. Trava o seu dinheiro há um tempão. Infelizmente, Camila, é muito difícil você sair antes de 2027. Porque eles não te contaram isso quando você estava comprando, mas para sair eles teriam que desmontar a estrutura, e para isso se perde muito dinheiro no caminho. Então chega a ter perda de 30% do dinheiro investido se você tentar sair no meio do caminho. E eu tenho um monte de cliente que caiu nisso aqui e está lá esperando esse dinheiro vencer. Gente muito chateado, acho que é o investimento que mais deixa a gente triste, né? Tem esse comentário da Camila aqui com a carinha de palhaço, infelizmente, ela botou aqui um emojizinho de palhaço, infelizmente, é assim que a gente se sente, né? E o mercado está evoluindo, mas ainda falta evoluir muito para que isso seja mais transparente. Então, se ele ganha muito no COI e ganha pouco num fundo, por exemplo, ele vai te falar que o fundo é ruim, vai te inventar um monte de coisa. Os fundos mais novos, que são os que menos têm histórico, que são mais difíceis de vender, são os que pagam melhor comissão para ele. Então, gente, ele tem um conflito. E assim, eu vou falar para vocês, eu sou xingada por um monte de gerente assessor todo dia. Tem assessores e gerentes que gostam, que seguem as nossas recomendações, que são os mais corretos e que até ficam bravos que a corretora remunera melhor e premia melhor aqueles que são mais sacanas com o investidor e que adoram a gente, que seguem nossas recomendações. Mas tem uns que me odeiam, porque eu estou aqui revelando
tudo isso, né? Mas eu não vou me cansar de falar, porque é um absurdo o que fazem, né? Coitado da Camila com esse dinheiro preso no investimento horrível. A Eliane, o gerente do banco não deve orientar sobre aplicações? Pois é, Eliane. O que ele pode fazer? Sabe quando você vai, por exemplo, lá na loja de roupa e tem uma vendedora na loja de roupa e ela te mostra as roupas? Ela tem esse papel de mostrar. Quem pode te. Ela pode falar para você assim: olha, tá linda essa roupa, tá maravilhosa em você. Você confia plenamente nela? Não, né? A gente sempre fica ali com uma pulguinha atrás da orelha, certo? E por que a gente fica com uma? Porque ela tem um conflito. A sua relação com o gerente, com o assessor, ela tem que ser esse tipo de relação. Então, a análise de investimentos, ela só pode ser feita, então, a recomendação de compra uma ação, uma recomendação de investe num fundo, ela só pode ser feita por analistas certificados, ela tem que ter aquele CNPI ali do lado do nome dela, né? Por quê? Porque quando é mais do que simplesmente uma sigla, tem uma prova, você tem que atualizar essa certificação, então você tem que estar sempre fazendo cursos, você é monitorado pelo órgão regulador. Então, por exemplo, eu não posso comprar ativos listados diretamente, tem regras. Então, eu não posso recomendar 30 dias depois de ter comprado, eu não posso recomendar. Por quê, gente? Porque eu poderia manipular vocês. Eu vou aqui, eu compro uma ação, depois eu recomendo para vocês, e aí vai subir, porque tem muita gente que segue minha recomendação, e aí minha ação comprada na física valoriza. Tem um monte de gente que faz isso no mercado, se chama front running. Só que eu, como analista CNP, eu não posso fazer isso, porque eu sou monitorada pelo órgão regulador. Então, a certificação ela tem valor, tá? Ela tem um sentido, né? E respondendo à pergunta da Eliane, não, eles podem te ajudar a investir, mas eles não têm a certificação para fazer a recomendação de fato. E normalmente a recomendação vem para eles de uma área de análise do banco ou da corretora, que é super conflitada, porque toda vez que você gira a sua carteira de ações, por exemplo, eles ganham mais dinheiro, é no movimento que eles conseguem ganhar dinheiro. Então eles têm um conflito de te ficar fazendo mexer o tempo todo, que além de tudo é chato pra caramba, que você tem mais o que fazer da sua vida. E essa é o que eu vou desconstruir na aula de quarta-feira, por isso estejam aqui comigo, tá? O Robério, Luciana, a sua casa de análise faz recomendações de acordo com a faixa etária? Robério, a gente vai te ensinar exatamente como usar a super carteira dentro da sua idade, tá? Então a gente, inclusive, tem uma aula focada em como você faz quando você quer começar a desinvestir, o que é a alocação que você tem que fazer para reorganizar essa carteira, tá? E a gente vai ensinar na aula que vem como investir para cada prazo. Então, se você tem 5 anos, pelo menos até usar o dinheiro, em que você pode investir? Se você tem um dinheiro para daqui a 6 meses, também vou ensinar a melhor opção. Edita aqui, quero começar a investir, tenho 48 anos. Eu vou realmente te ajudar a construir uma carteira desse jeito, tá? Eloy tá aqui, Luto, chegou na hora certa, chega de eu perder dinheiro. Ai, que bom, fico muito feliz que você esteja se encontrando. Eu vou responder aqui mais uma perguntinha do Eduardo, ele fala assim, esses investimentos em fundos requer muito do nosso tempo, porque eu não tenho muito tempo para me dedicar. Eduardo, esse é um dos grandes trunfos da construção da carteira de fundos. E é por isso que eu acredito que pessoas que são muito boas no que elas já fazem, elas não deveriam estar ali com um home broker operando ações o dia inteiro. A gente não faz o menor sentido, tá? A construção de uma carteira de fundos significa colocar especialistas para trabalhar em cada frente do seu portfólio, tá? Selecionados de forma independente, então jamais ganham comissão deles. E aí você deixa essa carteira rolar para o longo prazo. E aí eu vou mostrar para você na aula que vem, mas você vai ver que é a melhor opção para quem não tem tempo para se dedicar e também para quem não é especialista em investimento, gente. Eu mesmo que sou especialista em investimentos, não tenho como ser especialista em renda fixa, bolsa, commodities, investimento lá fora. Por isso que eu escolho especialistas em cada área para poder gerir o meu dinheiro. Eu só invisto por meio de fundos, tá? Roberto, estou aqui e empreendo ao mesmo tempo, então você vai ver que realmente é o melhor caminho, tá? Temos o Alexandre aqui para fechar. Estou com a consultora do meu banco me enchendo para fazer investimentos, mas vou esperar suas recomendações. Faça isso que você não vai se arrepender, porque ela realmente é a vendedora da loja. Muito bom, gente. A Regina, invisto há alguns anos, mas eu quero a minha independência. A gente vai chegar a ela. Então, eu espero vocês na quarta-feira, tá? Fiquem em paz, essa aula foi só para a gente construir esse porquê, para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, tá? Então estamos todos na mesma página, a gente já sabe porque a gente investe, não vai vir ninguém aqui na aula que vem falando, mas o legal mesmo é trabalhar, investir não serve para nada, assim, desconstrói, de hoje para amanhã tenta
derrubar todos esses tabus. Na quarta-feira estaremos aqui de novo às 8 da noite com uma recomendação muito prática. Eu vou te ensinar com base nas maiores referências de alocação do mundo como você vai construir um portfólio de forma muito prática, muito didática. Vocês vão ver, amanhã a cabeça de vocês vai explodir realmente, tá? Obrigada pela participação de vocês. A gente se vê na quarta-feira às 8 da noite. Obrigada e que esteve aqui com a gente hoje à noite. Vocês sempre são uma presença muito bem-vinda, muito queridos. E obrigada para você que veio hoje pela primeira vez. Parabéns, você já tomou o primeiro passo que a maior parte das pessoas não toma. Obrigada, gente. Até quarta. Um beijo e tchau, tchau.